O ano era 1847 e o vento frio cortava o interior de Minas Gerais como uma navalha. Numa pequena vila, cercada por serras e campos vazios, vivia a Isabelle Mendes da Silva, uma mulher marcada pela dor e pela perda. Seu marido, João Silva, fora capataz da fazenda Santa Rita, homem honesto, trabalhador, mas que o destino levou cedo demais. Quando ele morreu, Isabel se viu sozinha, com 2 filhos pequenos, sem família, sem dinheiro e sem abrigo. Durante dias, ela implorou ao coronel Augusto Ferreira, dono da fazenda, que a deixasse continuar morando na casa onde vivia com o marido, mas ele foi frio, impiedoso. "Você tem até o fim da semana para sair daqui", disse sem olhar nos olhos dela. Aquela frase ecoou como sentença. Na vila, Isabel buscou ajuda, mas ninguém quis se envolver. A viúva do capataz morto era agora só mais uma boca a mais para alimentar. Com os filhos nos braços e lágrimas no rosto, vagou pelas ruas de terra, batendo em portas que se fechavam uma a uma. Até que numa manhã cinzenta, Dona Mercedes, uma lavadeira idosa, teve piedade. Ela contou sobre um velho barraco abandonado na beira da mata, um lugar que ninguém queria, pois diziam ser amaldiçoado. Falavam que o antigo dono enlouqueceu e desapareceu sem deixar vestígios. Mesmo com medo, Isabel decidiu ir. Caminhou horas até encontrar a cabana. Um amontoado de tábuas tortas, com buracos no telhado e cheiro de mofo. Mas era o único teto disponível. Ali, com as próprias mãos, ela varreu o chão coberto de poeira, acendeu uma pequena fogueira e colocou os filhos para dormir. Naquela primeira noite, o silêncio era pesado. De repente, ouviu passos do lado de fora, como se alguém rondasse o barraco. Mas quando saiu, só viu o vento. Os dias seguintes foram de luta. Isabel lavava roupas no rio, vendia água, fazia pequenos serviços. Mas a vila era cruel. As pessoas cochichavam quando ela passava. "É a viúva do barraco do português louco. Vai trazer desgraça para a vila inteira." Mesmo cansada e humilhada, Isabel não desistiu. Rezava todas as noites, pedindo a Deus que não deixasse os filhos morrerem de fome. E então, o destino decidiu atendê-la, de um jeito que mudaria tudo. Era uma tarde de chuva fina. Enquanto tentava consertar o telhado, Isabel ouviu um som estranho vindo do chão, como se algo oco estivesse sob as tábuas. Curiosa, pegou uma faca velha e levantou uma das madeiras. Ali, escondido sob a poeira, havia um buraco coberto por panos rasgados. No fundo, encontrou uma arca de madeira pesada, trancada com um cadeado enferrujado. O coração acelerou. Demorou horas até conseguir arrebentar o fecho com uma pedra. Quando finalmente abriu, o ar frio da terra subiu e algo brilhou sob a luz da lamparina. Moedas de ouro, joias, papéis antigos e um pequeno diário. Isabel não acreditava no que via. Pegou o caderno com as mãos trêmulas e começou a ler. E foi então que descobriu o nome do dono daquele tesouro: Sebastião Rodrigues Coimbra, um português desaparecido anos antes. Nas páginas amareladas, ele contava uma história sombria. Dizia ter sido contrabandista de ouro roubado das minas. Relatava traições, mortes e o medo constante de ser descoberto. No fim do diário, havia uma última frase, escrita com pressa, quase legível: "Este ouro está marcado com sangue. Que quem o tocar, pague com a própria vida." Isabel ficou paralisada. O barraco onde vivia era o esconderijo de um criminoso. E aquele ouro, a salvação que Deus parecia ter enviado, era também uma maldição. Ela fechou a arca, rezou e jurou nunca tocar naquele tesouro. Mas a miséria é uma força cruel. Dias depois, sem comida e com os filhos chorando de fome, Isabel se viu encarando novamente o baú.
A luz da lamparina tremulava sobre as moedas douradas. Ela pensou em tudo que poderia mudar. Uma casa, roupas, comida, uma vida nova. A tentação foi mais forte. Pegou somente uma moeda, só uma, para comprar pão. Na manhã seguinte, foi até a vila e vendeu a moeda a um comerciante. Mas o homem desconfiado começou a espalhar rumores. E logo todos sabiam que a viúva pobre tinha aparecido com ouro de origem desconhecida. Naquela noite, Isabel ouviu de novo passos do lado de fora do barraco. Mas dessa vez não era o vento. E o que ela descobriria depois mostraria que o ouro de Sebastião Coimbra ainda cobrava seu preço. Naquela noite, a chuva caiu pesada. O vento batia contra as janelas e o fogo da lamparina tremia como se quisesse se apagar. Isabel abraçou os filhos, tentando conter o medo que subia pelo peito. Lá fora, os passos se repetiam, lentos, arrastados, circundando o barraco. Ela reuniu coragem, pegou um pedaço de lenha e abriu a porta. Mas do lado de fora não havia ninguém, só marcas no barro úmido indo em direção à mata. Isabel sabia, não estava sozinha. No dia seguinte, ao amanhecer, decidiu procurar o padre da vila. Precisava confessar o que havia encontrado. Atravessou a estrada de terra com o coração apertado, levando o diário nas mãos. Quando chegou à pequena igreja, encontrou o padre Antônio limpando os bancos de madeira, gastos pelos anos e pela fé. Ela se ajoelhou diante dele e contou tudo: o ouro, o baú, a inscrição no diário, a moeda vendida, os sons na noite. O padre ouviu em silêncio. Depois disse calmamente: "O ouro em si não é mal, minha filha. Mal é o uso que fazemos dele." Ele explicou que Sebastião Coimbra havia usado aquele ouro para o mal, roubando, traindo, matando. Por isso o tesouro estava manchado. Mas, segundo o padre, Isabelle podia mudar essa história. Use o ouro para o bem, doe parte dele à igreja, ajude os pobres. Só o amor e a caridade podem quebrar uma maldição. Isabel abaixou a cabeça e chorou. Era como se pela primeira vez em meses alguém visse ela como um ser humano. O padre então mostrou o estado da velha igreja, o teto desabando, os bancos rascados, o sino quebrado. E contou sobre as crianças famintas, os doentes sem remédio, as famílias sem abrigo. Naquele instante, algo acendeu dentro dela. Talvez aquele ouro tivesse mesmo chegado às suas mãos por um motivo. Naquela tarde, Isabel voltou ao barraco, decidida. Colocou o ouro sobre a mesa e separou tudo em 3 partes. Uma seria doada à igreja, outra guardaria para cuidar dos filhos e a última esconderia como segurança. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. O sol mal havia se posto, quando ela ouviu o som de cavalos se aproximando. Vários cavalos, pessoas falando alto, rindo. Quando ela olhou pela fresta da janela, viu homens armados cercando o barraco. E à frente deles, Zé Tomé, um sujeito conhecido na vila por ser violento e cruel. Ele gritava: "A gente sabe que você achou ouro aqui, viúva. Entrega o baú e ninguém se machuca." Isabel abraçou os filhos e correu para o canto da casa. O barulho das botas se aproximava. Um dos homens chutou a porta, que caiu com um estalo. Mas antes que o pior acontecesse, um novo som cortou o ar. Cavalos galopando e uma voz grave ecoando: "Saiam da propriedade desta mulher agora!" Era Dom Vicente, o fazendeiro português que vivia nas terras vizinhas. Atrás dele, seus capatazes armados. O confronto foi rápido. Os bandidos fugiram pela mata, deixando o chão coberto de pegadas e mala. Quando tudo silenciou, Dom Vicente entrou no barraco e encontrou Isabel tremendo, segurando o filho mais novo. O ouro estava espalhado pelo chão. Ele olhou em volta, entendeu o que havia acontecido, mas não a julgou. "Esses mãos não voltarão tão cedo. Mas agora todos sabem que há um tesouro aqui. A senhora está em perigo, Isabelle." Ela contou tudo sobre o diário, o padre e o plano de doar o ouro. Dom Vicente ouviu em silêncio e então disse algo que ela jamais esperaria ouvir. "Mesmo assim, sozinha, não vai sobreviver. Case-se comigo, não por amor, mas por proteção. Dou-lhe um lar, segurança e uma família." Isabel ficou em choque.